Gente, estão preparados? Porque já é hora de nós entrarmos na palavra do Senhor. Eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Vamos orar? Une-se em fé junto comigo para que o Senhor possa me usar. Pai amado, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor tem a porção para hoje. E essa porção certamente precisa ser entregue para o faminto, para o sedento. Faz com que a sede dessa pessoa que está nos assistindo seja saciada pela revelação em usar meus lábios para levantar o caído, para erguer quem se entortou e assim para instruir aquele que procura a sabedoria do alto. Usa os meus lábios, Senhor, e eu lhe agradeço por estar presente, Espírito Santo, no meio de nós, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo diz amém e amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. A continuidade da semana passada, primeiro livro de Samuel, nós estamos estudando o caso de Saul. Oh, Saul, aquele que um dia foi tão sério na presença de Deus, um dia aquele que inclusive foi o escolhido de Deus, que Deus apontou e disse, esse será o primeiro rei a dirigir Israel, a reinar sobre Israel. Mas Deus sabia que Saul iria gradativamente se desviar do reto caminho de Deus. Sim, porque afinal os erros de Saul servirão tanto para o próximo rei como para os próximos príncipes. Todos aqueles que querem obedecer a Deus se tornam filhos do Rei dos Reis. Ou seja, se são filhos do Rei dos Reis, são príncipes. Então, até o dia de hoje, nós aprendemos sobre os erros de Saul, de um rei que foi predestinado a reinar, porém também que foi predestinado a perder aquilo que Deus estabeleceu, porque dentro da soberania de Deus, Deus sabe tudo e sabia mesmo que quando Ele o escolheu, já sabia que ele iria se desviar. Quem vai entender os propósitos de Deus? Pois nosso Deus, Ele é soberano. Mas nós estamos estudando aquela parte em que Deus manda por ordem divina, né? Usando os lábios do profeta Samuel, e Deus diz para Saul, Saul, eu quero que tu vai atacar os amalequitas, né? Que era um povo rebelde, um povo ímpio, impiedoso, que quando Israel teve a oportunidade de sair do Egito, os amalequitas, eles se recusaram, aliás, não apenas se recusaram que os hebreus passassem, mas os atacaram. E o tipo de pessoa que não apenas são pecadores e prevalecem no pecado, mas eles matam, eles atacam o próprio Senhor, aquilo que provém do Senhor. E Deus diz, Saul, atacarás os amalequitas e matarás todos. Todos matarás. O rei Agag, né? Lembra desse nome? Matarás o rei Agag, matarás as mulheres, matarás todos os homens, matarás as ovelhas, os bois, os camelos, as crianças e os recém-nascidos. Todo. Deus foi radical, categórico em dizer, tu não ficarás com nada e deve ser assim radical com minha ordenança. Ou seja, não poupa nada, né? E diz a palavra de Deus que Saul tomou aquilo que lhe interessava.
Saul decidiu fazer a sua maneira e tomar aquilo que lhe interessava e destruiu aquilo que não lhe interessou. Olha como isso é interessante, pois eu ensinei a semana passada que muitos querem viver o Evangelho de Cristo dessa forma. Dessa forma. Porque dentro daquilo que é proibido por Deus, que Deus diz, não, isso aí não, tu não terás, porque pertence aos amalequitas, porque é proibido, porque é pecado, mas te atrai. Mas Deus diz, não, isso não. Pois dentro daquilo que é proibido por parte de Deus, quantos se recusam a matar as ovelhas que Deus diz para matar? Quantos se recusam a ser agressivo, impiedoso contra o pecado, mas não matam? Não são radicais contra tudo aquilo que Deus diz é anatema, é pecado, é errado. Não. Negociam os princípios das ordenanças do Senhor. Olha como um homem começa a se desviar. Olha como um homem começa a abandonar o próprio Deus e a se tornar um insensato aos olhos do Eterno. A desobediência de Saul, ela não foi completa. Eu ensinei isso. Porque Saul obedeceu parcialmente, porque apenas ficou com aquilo que lhe interessava. Há pessoas que estão convictos de servir Deus. Falam de Deus, usam o nome do Senhor, apresentam sacrifício a Deus, falam, tem uma linguagem de crente, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe. Inclusive nós vamos ver Saul que fala igual crente, né? Mas pensa que serve a Deus obedecendo apenas parcialmente aquilo que lhe convém obedecer, porque para Saul não tem problema matar homens amalequitas, mas tem problema matar ovelha, porque a ovelha tem a gordura dela. E a ovelha dos amalequitas tem problema porque Saul ama essa parte. Mas vamos ver que isso vai lhe custar muito caro. 1 Samuel 15:10, olha que diz. Então o Senhor falou a Samuel. Samuel entrou em ação. Porque antes que Saul pudesse confessar alguma coisa, né? Mas vamos ver que ele não fez. Obviamente, Deus esconderia algo do seu profeta, do seu amigo Samuel? Obviamente não. Há muitas coisas que Deus pode se ocultar de um profeta. Sim. Mas chega um momento, mais cedo ou mais tarde, Deus já desnuda aquilo que está oculto, aquilo que está escondido e diz assim: Samuel, olha isso, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Aí Samuel, a Bíblia diz que Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Bom, vamos analisar aqui duas coisas que é muito importante analisar, porque caracteriza algo
que eu preciso tratar em muitos daqueles que estão nos vendo nessa noite. Eu não digo em todos, mas se tem algo que precisa ser batido e confrontado nessa nação, não é apenas o pecado do adultério, não é apenas o pecado da homossexualidade, enfim, tem uma lista, mas é algo que é muito mais grave, inclusive, que é o pecado da religiosidade. E não há melhor exemplo do que o caso de Saul. Então, presta atenção justamente acerca daquilo que vou falar. Então, não cabe dúvida de que Saul esgotou a última gota de graça que o Senhor tinha lhe concedido. Tipo assim, chega para você, Saul. E quantas oportunidades Deus deu a Saul. Quantas, meus queridos. Você acha que Saul se desviou assim, abandonou a Deus do dia para o outro? Claro que não. Ele teve muitas oportunidades. Então, nós vimos no recorrer da nossa leitura, no estudo da palavra de Deus, a progressão e o declínio do caráter de Saul. Que em vez de subir o monte, desceu o monte. Em vez de subir para Jerusalém, foi e desceu para Babilônia, para implantar e construir seu palácio. E assim se desviar completamente do Senhor. Deus suporta, mas chega um momento, meus amados, que mesmo que essa pessoa possa ser escolhida, mesmo que esse pastor, mesmo que esse apóstolo, mesmo que esse diácono, mesmo que esse presbítero possa ser um dia escolhido e possa ter sido um dia humilde, pois Deus diz, c'est fini, acabou, chega. Porque a Bíblia diz que, e deixa claro que Saul abandonou. Deus diz, Saul me abandonou. Ei, cuidado, escuta o que eu vou lhe dizer. Saul usava ainda o nome do Senhor. Saul apresentava sacrifício. Saul ainda consultava o profeta de verdade. Mas você acha que abandonar Deus é estar fora de um sistema onde ainda tem um profeta de Deus? Onde ainda tu usa o nome do Senhor? Ou abandonar, Deus avaliar o abandono que você tem a respeito dele, isso se avalia aqui, no coração de Saul. Então, por que eu estou falando isso? Porque o religioso, ele pratica a sua religiosidade, ele pratica seus usos e costumes e fala do Senhor, porém ele não sabe que ele abandonou Deus. Ele não está mais com Deus. E nós vamos ver, inclusive, mais à frente, que Saul, ele não estava se dando conta da gravidade do seu desvio. Então, diz a palavra que Samuel, ele irou-se. Quando Deus fala assim, ele me abandonou, Samuel se irou e foi clamar a Deus toda noite. Meus amados, Samuel é o sonho de profeta que todo homem de Deus precisa ter. Porque um profeta que é profeta, ele vai entrar em intercessão. Ele vai sempre se colocar na brecha daquilo que o Senhor instituiu e levantou para o seu propósito. Mas pode ser que chegue um momento que nem mesmo o profeta possa mudar a decisão de Deus. Quando a longanimidade do Senhor
se esgota. Olha isso, como isso é muito sério. Quando Samuel soube, meus amados, da desobediência do rei, a Bíblia diz que Samuel não hesitou em ir até ele. Ele não hesitou. Porém, para agravar a situação, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Saul, ele foi para o Carmelo, né? Lembra o Monte Carmelo? Onde Elias confrontou os falsos profetas e caiu fogo do céu a consumir o altar de Elias. Lembra disso? Bom, Saul ele foi até lá, olha isso que ele fez, e ergueu um monumento em sua própria honra. Meu Deus, que nível Saul chegou. A síndrome de Nabucodonosor, a síndrome de Lúcifer entrou no coração de Saul, entrou no coração do rei. O orgulho e a vaidade. Eu sou, eu sei, eu posso. Ou seja, Saul construiu um monumento em sua própria honra, não a glória de Deus, em honra dele. Eu venci, eu sou o cara, eu prosperei, veja aí quantos eu matei, como eu sou um bom rei. Ah, líderes Saul, quantos constroem monumentos em sua própria honra? Porque essas pessoas dizem em si mesmo: venci amalecitas. Vejam como meus gados que eu tomei dos meus inimigos são numerosos. Vejam como meus camelos são numerosos. Vejam como minha igreja é grande. Vejam como eu sou o cara. Acontece, meus amados, que antes de erguer o monumento para a sua própria honra, o que acontece? Pois o orgulho e a arrogância de muitos líderes dessa nação é percebido pela geração de Samuel. Porque certamente há uma geração de Samuel que sabem e que reconhecem que o sistema religioso de Saul, que hoje perambula pela nação brasileira, pois assim esses verdadeiros profetas sabem que Saul já está fora da casa, sabem que esses homens construíram com seus impérios e palácios seus próprios monumentos, em honra não do Eterno, em honra deles, por causa da sua ambição, por causa do seu orgulho, por causa da sua megalomania de querer ser aquilo que Deus nunca quis que ele seja. Ai desses idólatras de si mesmo que pensam ser de Deus porque conquistaram batalhas. Mas o que esses não contam para seus membros é que conquistaram seus impérios com as ovelhas e os camelos dos amalecitas que Deus abomina. Esses se gabam dos seus impérios conquistados de maneira desonesta. Porque o que não dizem é que pouparam os Agag. Pouparam os reis amalecitas. Quando Deus diz, tu tem que matar o rei. Não, esses construíram seus impérios porque pouparam
Agag. Porque Agag os deu aquilo que eles queriam para facilitar as suas conquistas. Esse Saul hipócrita faz alianças com reis amalecitas. Os poupem em vez de matá-los. Os fazem ocupar as primeiras fileiras das suas igrejas, tornando-se conivente com suas falcatruas, em vez de dizer para eles: eu não me vendo com isso. Pois esses Saús, esses que se acham mais do que são, esses que enaltecem a si mesmo, pois serão humilhados. Assim diz o Senhor, esses serão humilhados, porque Deus inclinará as suas cristas, em nome de Jesus. Versículo 13 diz assim: quando Samuel o encontrou, Saul, né? Saul disse: o Senhor te abençoe. Olha, crente, né, gente? Estou falando, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, né, irmão? A paz do Senhor. Crente, né, Saul? Crente, Deus te abençoe. O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Que cara de pau, né, gente? Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Você acha que, mesmo Saul sendo rei, vai enganar um verdadeiro profeta? Pois saibam que um profeta verdadeiro ouve o que os ouvidos não ouvem e vê aquilo que os olhos humanos não vê. Samuel ouviu as ovelhas, ouviu o balido das ovelhas, mesmo as ovelhas sendo escondidas do rei. Pois saiba que mesmo que tu esconde alguma coisa de um líder instituído por Deus, mais cedo ou mais tarde, a ovelha, ela irá belar. Não sei se existe essa palavra, eu estou me lançando, mas ela irá gritar. Aparecerá o balido dela. Mesmo que tu coloca e tu fecha sua boca para que ela não bela, ela belará, porque o balido será ouvido. Mesmo que tu a esconde lá no confim da Antártica, o ouvido será ouvido, porque o Senhor se encarregará de projetar e fazer soprar o seu vento para assim transportar o som do balido da ovelha para que o profeta ouça e saiba que de Deus não se zomba e tudo aquilo que está oculto haverá de ser revelado em plena luz. Isso, meus amados, é o tipo de Saul que abandona o próprio Yeshua, o próprio Deus.
Porque além de ter a convicção de fazer o que é certo, Saul tinha convicção: estou fazendo as coisas de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou agradando a Deus. O religioso tem convicção de que aquilo que está fazendo é certo. Caifás sabia e dizia: eu estou agradando a Deus, matando o verdadeiro Messias. Eu estou fazendo certo. Ele tem convicção disso. Porém, essa pessoa, ela tenta enganar-se a si mesma e também enganar-se aos profetas, àqueles cujos estão como autoridades sobre o rei. Pois quem abandona, meus queridos, o Senhor, esconde as suas ovelhas e camelos roubados dos amalequitas. Essa pessoa não vê mais como algo grave. Não é gravidade. Porque eles pensam que é normal esconder ovelhas que Deus disse que era para ser matada. Ela não confessa mais os seus pecados, não confessa mais para Samuel as suas dificuldades, porque aos seus olhos Samuel não precisa saber tudo o que se passa nos bastidores. Então, para que Deus colocou Samuel como autoridade sobre o rei? Para que serve uma liderança espiritual para você? Para nada. Então vocês não entenderam nada sobre hierarquia espiritual e nada sobre princípios da Bíblia. E Saul diz: o que eu fiz? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Você está de brincadeira, Saul? O que eu fiz de errado? Você está querendo enganar a quem? Pois quando você tem uma oportunidade de confessar para um Samuel aquilo que você tomou dos amalequitas, você se dá a chance de poder se redimir diante de Deus. Você está me ouvindo? É uma chance que Deus está te dando. Então, por que muitas pessoas fogem cada vez que têm a oportunidade de poder confessar as suas dificuldades para Samuel? Porque se acham reis. Se acham reis e pensam que não precisam falar para Samuel absolutamente nada, porque Samuel é homem. Eu não confesso meus pecados para homem. Pois eu te digo, se conhecesse a palavra de Deus, se conhecesse aquilo que se diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15, mudarias o teu pensamento. Porque Tiago diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar. Diz versículo 15. Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam a melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Ó religioso, ó hipócrita Saul, mesmo desmascarando-o, o religioso, ele justifica seu pecado. Justifica. E além disso, ele espiritualiza o assunto. É para Deus. Nós poupamos. Sim, foram soldados. Nunca foi ele. Ele sabia, mas foi o soldado. Nunca ele. É os soldados. E além disso, é para o sacrifício, é para Deus. Poupamos, desobedecemos sim, mas foi para Deus. Foi para ti, Senhor. Ou seja, Saul justificou a sua desobediência porque queria dar
o anatema, o proibido, o imundo para Deus. Fala sério. Pois quantos camuflam sua desobediência com sacrifícios de tolo? Por acaso, não seria a mesma coisa quando um dizimista oferece seus dízimos e suas ofertas daquilo que adquiriu desonestamente? Sou dizimista, sim, mas de que rebanho? E oferta, sim, mas de que fontes? São ovelhas dos amalequitas adquiridas deles ou são ovelhas adquiridas por um trabalho de santidade, honesto? Quantos pregam sobre dízimo e oferta, que está certo, porque nesse ministério também nos ensinamos a obediência sobre dízimos e ofertas, mas se recusam a falar e ensinar e tratar a raiz da proveniência da fonte pelo qual dizem é para a glória dele. Sendo que Deus diz, esse dízimo é fonte iníqua. É como se você dá para... Na verdade, certamente para muitos, dão para ladrões. Porque quem não é ladrão, ele vai se certificar que a proveniência daquilo que tu está dando como sacrifício e oferta não provenha dos amalequitas, mas provenha de fontes honestas. Continuamos. Versículo 16. Samuel disse a Saul, fique quieto, e eu lhe darei o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, dize-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus olhos, próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vai e destrui completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreou contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Saul disse, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência, diz Samuel, é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia, diz a palavra, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Anota isso, meus queridos. A rebeldia é a mesma coisa quando uma pessoa se rebela contra Deus, contra as autoridades instituídas por Deus, contra um profeta de Deus, para Deus, é semelhante à feitiçaria. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como a idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Olha aí, versículo 24. Então disse Saul,
a Samuel: pequei. É mesmo? Ou seja, demorou mesmo, né? Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Meus amados, vamos aprender mais sobre esse homem, sobre esse religioso. Quando Samuel disse para Saul: o Senhor te rejeitou como rei, ou seja, parafraseando, tu perdeu teu lugar aos olhos de Deus, Saul. Acabou. O que aconteceu? Saul reagiu e confessou que era culpado. O que isso significa? Isso significa que o arrependimento de Saul é falso. É falso porque o real motivo de confessar o seu erro é por causa da sua posição de rei e não porque ama ao Senhor. Quando os Saús, é um exemplo agora, quando os Saús manifestam arrependimento, esses se preocupam mais com suas aparências do que com a sua própria salvação. Esses dão mais valor ao fato que irão perder no natural pelos seus pecados do que eles possam perder na sua intimidade com Deus. Você quer que eu seja mais claro? Se você disse para Saul que pecou diante de Deus, você pecou, ele vai negar até o fim e se justificar. Mas se você dizer para Saul: tu vai perder a tua posição de rei, Saul, ali ele chora, esperneia e confessa. E ali ele confessa. Mas quem não é Saul, essa pessoa, ela chora lágrimas verdadeiras. Lágrimas de arrependimento. Esse não se preocupa mais pelo que é necessário que ele perca por causa da consequência do pecado. Ele não se preocupa mais porque ele sabe que há consequência no pecado. Ele não se preocupa mais porque ele ama-se o Senhor e o mais que ele quer é voltar a ser filho do Rei dos Reis. Mas o Saul, no seu arrependimento falso, ele chora porque Deus diz: perdeu teu posto, perdeu fulano, perdeu Siltrano, perdeu trabalho, perdeu. E isso é o pior. Não é perdeu o Espírito Santo, não, é perdeu porque Saul, que é Saul, vive da aparência e não quer se arrepender de verdade, porque é falso. Vamos continuar. Olha o que diz no versículo 25. Tremendo. Saul, hein? Agora eu te imploro, ele fala para o profeta, te imploro, perdoa meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe diz: não voltarei com você. Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou, escuta isso. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à orla do manto de Samuel, do manto do profeta, e o manto se rasgou. O manto se rasgou.
E Samuel disse, olha isso, imagina a cena. Samuel se vira e diz assim, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel. E o entregou a alguém que é melhor do que você. Presta atenção. Diz a palavra de Deus que Saul, ele implorou Samuel para que Samuel ficasse. E Saul, ele agarrou a barra, outra tradução diz, a barra do manto do profeta, ou a orla do manto do profeta. Ele agarrou tão forte, que Samuel, ele resistiu e fez com que a orla fosse rasgada. E ali ficou com o pedaço das mãos da orla do profeta. Saul ficou com um pedacinho da orla do profeta. O que significa quando a orla do manto do profeta se rasga? O que isso significa? Isso significa que Deus está tão decidido que não há punho que impedirá Samuel deixar Saul. Não há força que Saul, como rei, possa exercer para impedir que o profeta o abandone. Amados e queridos, quem quer de Deus, quem quer ser Samuel, não há nada que você possa fazer para converter Saul que não é sincero com Deus. Não há nada que você possa fazer, Samuel, para um Saul que não é sincero, que é falso com Deus. E nessa noite, há Samuéis que têm receio de rasgar a barra dos seus mantos, porque Saul exerce ainda uma força e implora para que você fique com ele. Fique com quem não é verdadeiro com Deus. Fique com quem esconde muitas coisas de você. Fique com quem fica com quem tem máscara de crente, mas se tornou filho do diabo e feiticeiro pela sua idolatria, orgulho e rebeldia. Fica com quem ainda não tem lágrimas de arrependimentos, mas sim remorso. Mas eu te digo, Samuel, não tenha medo do rei Saul. Não tenha medo do rei Saul, porque esse é apenas um homem. Ele é homem, mesmo que ele é rei, é um homem. Mas se com todas as oportunidades que Saul teve para mudar, a graça se esgotou, porque a religiosidade entrou e Saul se tornou um falso que esconde as coisas e não quer ser sincero com Deus. Então prossegue Samuel e exerça maior força que a força que Saul empenha ao apertar as suas vestes para que você não saia. Há Saúls que merecem que a barra do manto de Samuel se rasgue, meus queridos. Consegue entender isso? Há Saul que merece que a orla do manto do profeta se rasgue e fiquem apenas com a lembrança daquilo que um dia tiveram oportunidade de ter,
mas desprezaram porque não foram sinceros. E quando a barra do manto do profeta se rasga, não há nada que você possa fazer, Saul, para que Samuel fique. Mesmo sendo você rei, mesmo sendo você rico, mesmo sendo você vinhateiro, mesmo sendo você figueira há muitos anos, mesmo sendo você amigo de muitas datas, de muito tempo, mesmo sendo você esposa, mesmo sendo você esposo, ou mesmo sendo você pastor, ou líder, ou apóstolo, o que for. O que Deus uniu, o homem não separa. Já ouviu isso? E está na Bíblia. E isso é verdade. Mas Deus é o único que pode separar o que Ele mesmo uniu. Deus é o único que pode separar o que Ele mesmo uniu se Saul não é mais verdadeiro. Se Saul perdeu a sua essência, se Israel não quer mais ser Israel, porque a aliança entre Israel e Deus foi quebrada quando Israel não quis mais ser Israel. E o próprio Deus não tinha mais compromisso de levá-lo até terra prometida. Então foi necessário para a geração rebelde morrer no deserto, porque se tornaram idólatras, infiéis e assim abandonaram o Senhor. Por acaso, os hebreus que queriam fazer uma aliança com o Deus de Abraão, cujo Deus quis unir-se a eles, Deus não se desuniu com eles por causa da quebra da aliança dos hebreus que quiseram um bezerro de ouro no deserto? Pois quem quer ser Saul quando inúmeras vezes teve chance de se redimir? Então, que se rasguem as orlas das vestes dos mantos dos profetas e que Saul fique sozinho a aprender com a dor. E continuam dizendo: aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo. Olha, honra-me perante as autoridades do meu povo. Saul se preocupa do que os outros vão dizer. Olha isso. Olha a aparência. Não é ele. O que os outros vão pensar? Olha isso. Volta comigo, diz Saul, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel, olha aí. Assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Falso. Tu vai ver por quê. Então Samuel diz: traga-me Agag. Vocês vão entender por que Samuel voltou. E diz assim: traga Agag, o rei que ele poupou. O rei amalequita. Agag veio confiante, pensando, com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, diz: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe, entre as mulheres, ficará sem seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para a sua casa em Gibeá de Saul. Escuta, nunca mais Samuel viu Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristece por causa dele, porque o Senhor arrepende-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Então, amados, aprendeu dessa história? Aprendeu
aprenderam com os erros de Saul. É hora de arrancar, sepultar, afogar a máscara da religiosidade, da hipocrisia e entender o propósito de Samuel. Porque há quem tem Samuel e não valoriza, porque não são verdadeiros em confessar para seu Samuel aquilo que é para confessar. E a quem não tem Samuel e não tem quem para ser orientados, confessados, para que suas dificuldades possam ser superadas. E a quem brinca com as coisas de Deus. Porque mesmo com Samuel, pensa que ocultando suas ovelhinhas amalequitas, gados, Samuel não saberá. Mas eu digo para ti, se tu não te arrepender, tu ficarás apenas com um pedaço do manto, da orla, daquele que poderia ter sido usado para a tua salvação. E no dia do julgamento, Deus te dirá: tu não foi sincero, e eu tirei Samuel de ti. Não foi tu, Saul, que assim procurou se desfazer de Samuel. É Samuel que, por direção de Deus, entregou Saul a Satanás, por causa da sua teimosia e orgulho. Feche os seus olhos. Pai amado, o Senhor tratou várias pessoas que certamente precisam se enxergar nas situações citadas por meio da história que acabamos de ler nessa noite. Senhor, que essa pessoa possa se tocar hoje e assim arrancar a máscara da religiosidade, para que não venha suceder assim como Saul, e depois fazer com que a situação dessa pessoa seja irreversível. Oro para que Saul possa encontrar-se com Samuel, se ainda essa pessoa não teve a revelação de Samuel. Mas aquele que tem Samuel, que se arrepende, e hoje se abre com Samuel, antes de que o Deus de Samuel revele aquilo que Saul esconde. Em nome de Jesus, isso é minha oração. Assim seja. Amém.